Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. E acabei de entrar agora aqui em França, vim dar aqui uma voltinha de moto. E queria-vos falar aqui sobre um assunto relacionado com motas. Todos sabemos, não é? Quem percebe minimamente de motas sabe que todas as marcas têm para o mesmo modelo de moto, têm motas com níveis diferentes de equipamento. Por exemplo, em motas de pista temos a Yamaha R1 e a R1M, por exemplo. Na BMW temos a S1000 e depois a S1000RR e depois temos a M1000RR, portanto são motas, é o mesmo modelo mas com níveis de equipamento diferentes. Temos a Tracer 9 GT e a Tracer 9 GT Plus, por exemplo. Na Honda temos a Africa Twin e a Africa Twin Adventure Sports, por exemplo. Kawasaki temos a Versys 1000S e 1000SE e depois dentro da S e da SE tem pacotes diferentes também. Portanto é normal as marcas apresentarem para o mesmo modelo equipamentos diferentes com preços diferentes. No caso da Goldwing existe a Goldwing normal, que é esta, a gente chama-lhe a Bagger por não ter top case, e depois existe a Tour. E quem vai ao site da Honda, não é, ver uma e ver a outra, por exemplo, quem estiver a pensar em comprar uma e estiver indeciso e for tentar perceber qual é a diferença de uma para a outra, pode apanhar um susto por causa da diferença de preço, porque esta Bagger custa 29.900 euros, portanto é o preço que está no site da Honda, e a Tour custa 38.600 euros, não é? Ou seja, a diferença de preço de uma para a outra, 8.700 euros, em termos nominais, não é? Olhando para o preço assim de uma forma muito crua, dá para comprar esta e uma NC 750X pelo preço de uma Tour, não é? E isso pode às vezes assustar um bocado, porque é uma diferença de preço bastante grande quando olhamos assim para o número de uma forma crua. Eu vou começar por dar, antes de começar a explicar, eu vou começar por dar aqui um exemplo que me aconteceu, não é? Na altura comprei a Africa Twin, existia a Africa Twin, eu vou-lhe chamar normal, e depois havia a Adventure Sports. Neste momento a Africa Twin normal custa 15.000 euros e a Adventure Sports custa 19.225, o que quer dizer que a diferença de uma para a outra são 4.225 euros, 4.000 euros, vá. Mas a questão é, o que é que a Adventure Sports tem a mais que a normal não tem? E se vale a pena comprar? Eu na altura comprei a Adventure Sports, porque na altura o vendedor explicou-me quais eram as diferenças de uma para a outra, e eu achei que, tendo em conta a utilização que eu ia dar à moto, que a Adventure Sports era mais indicada para mim. Porquê? Porque para começar, tenho aqui um vidro mais alto, o que em viagens dá uma proteção aerodinâmica muito maior. Pronto, mas isso eu até dou de barato, porque compra-se um da Givi ou lá que é, existem várias marcas com vidros frontais semelhantes aos originais, ou até comprar um da Adventure Sports e colocar no da normal. Eu penso que dê, portanto não é por aí. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a suspensão eletrónica. Para muitos não fará diferença, para outros fará diferença. Não é uma coisa barata, como nós sabemos, uma suspensão eletrónica, e que na altura que eu tive a Africa Twin, principalmente naquelas partes em que andava, por exemplo, em paralelo ou em pisos mais degradados, eu bastava-me mudar o modo de condução, que a suspensão ajustava logo automaticamente, e notava-se uma diferença significativa do modo estrada para os outros modos mais soft, incluindo o off-road, que a suspensão ficava mesmo super macia mesmo. Pronto. Depois a terceira coisa
que para mim também teve relevância quando escolhi a Adventure Sports, foi o depósito de 25 litros, em vez de ter um depósito de 19 litros na versão normal. Estamos a falar de estamos a falar de 6 litros, de 100, basicamente 100 km a mais de autonomia, ou 100 e poucos quilómetros a mais de autonomia. Eu quando comprei, na altura, como vocês sabem, eu não pude fazer test ride, porque não tinha a carta de condução, e achei que esse acréscimo de autonomia me seria proveitoso para não estar sempre a ir à bomba de gasolina, quer fosse em viagens ou quer andasse mais no dia a dia. Uma diferença de 100 ou 105 ou 130 km a mais, acaba por ter alguma significância também. Portanto, essa é a terceira diferença. E a quarta diferença, que também é super importante, que eu na altura nem percebia muito bem o que era e o vendedor explicou-me, é que a Adventure Sports traz pneus tubeless, enquanto a versão normal traz pneus de câmara de ar. Para quem faz viagens, não é? Se o pneu furar com câmara de ar, já foste, não é? A não ser que saiba mudar um pneu, que não é qualquer pessoa que sabe. Caso contrário, é chamar o reboque e mandá-lo embora. E com pneus tubeless consegue-se com pouco equipamento poder prosseguir viagem. E no caso da Africa Twin, estamos a falar de 4.200 euros. E o que é que ela traz? Traz 4 coisas a mais. Traz suspensão eletrónica, traz um depósito de 25 litros, ou seja, mais 6 litros do que a versão normal, traz os pneus tubeless, em vez de ser de câmara de ar, e traz um vidro frontal com uma proteção maior. Cabe a cada pessoa decidir se vale a pena investir esses 4.000 euros. E agora vamos falar da Goldwing. Qual é a diferença da Goldwing Bagger, que é a que eu tenho, para a Goldwing Tour? Esta Goldwing custa 29.900 euros, enquanto a Tour custa 38.600 euros. Ou seja, estamos a falar aqui de uma diferença de 8.700 euros. Se na Africa Twin 4.200 era muito, 8.700, olhando assim para o número, é um valor muito elevado. Se nós formos ao site e olharmos para uma e para a outra, Goldwing, aparentemente a única diferença que muita gente pode ver é top case. Mas isso não é verdade, porque a Goldwing Tour traz uma carrada de mais equipamento que esta não tem, e que se calhar, quando comparando, por exemplo, com a Africa Twin, se calhar compensa mais os 8.000 euros da Goldwing a mais, os 8.700 euros, do que se calhar os 4.200 da Africa Twin. Vamos começar, vou-vos falar sobre as diferenças principais não, as diferenças da Bagger para a Tour. Olha, em primeiro lugar, a Honda foi pioneira em 2016, se não estou em erro, 2006 ou 2000. A Honda foi pioneira a introduzir o sistema de airbag nas motas, já há vários anos que as Honda, há versões Tour da Honda Goldwing que têm airbag. E o airbag fica situado, estão a ver aqui isto que na Tour serve para pôr objetos. Aqui neste sítio é de onde tem o airbag no modelo Tour. Isto é um sistema de segurança que é único. A Honda é a única marca que tem esse sistema, tal como é a única marca que tem caixa automática para motas. E dá eu vou pôr depois as imagens para terem uma ideia como é que é o airbag da Goldwing em caso de colisão. Ou seja, começo logo aqui por ter aqui um sistema de segurança adicional na moto, que se uma pessoa bater com qualquer moto, exceto uma Goldwing Tour que tem airbag, se calhar reduz enormemente a probabilidade de uma pessoa ter lesões graves ou até morrer, não é? Até pode evitar isso. E só por isso, quando se trata da vida de uma pessoa, quase que não tem preço. E portanto começo já por isso, por essa característica diferencial em relação a esta, que neste caso é em relação a todas as motas que existem no mundo, que é o airbag. A segunda coisa tem a ver com este vidro frontal,
que na versão Tour é bastante maior do que este, e mesmo quando estamos na posição mais alta fornece uma proteção bastante maior. Eu posso pôr nesta moto o vidro da frente da Tour, penso que custa 350 ou 400 euros, também é um vidro grande, como é lógico, não é? E é possível colocar. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, portanto, é a top case, não é? Que é a coisa mais evidente. Tem uma top case de 61 litros, o que faz com que a moto passe a ter, em termos de acomodar tralha, não é? Tem as duas malas laterais com 30 litros cada uma, que é igual a esta, 30 com 30, 60, e depois tem uma top case atrás com mais 61 litros, que cabem dois capacetes, não é? Que é uma grande coisa, que eu tenho que andar sempre com o meu capacete na mão, e tem muito espaço. Eu tive a oportunidade agora na concentração das ondas Goldwing de ver o espaço que tem na Goldwing Tour a mala, portanto a top case, e tem muito espaço realmente, e para mim era uma coisa que me dava bastante jeito, porque a todos os sítios que eu vou tenho que andar sempre com o capacete na mão. E depois por cima da top case ainda podemos pôr uma mala específica da Kuriakin, que tem mais 47 ou 50 litros, ou seja, que é específico para a moto. Portanto, 30 com 30, 60, com 61 da mala, 121, portanto 121 com mais 50 litros da mala da Kuriakin, portanto estamos a falar de 170 litros de capacidade de carga da moto. 170 litros, Deus me livre, ninguém precisa mais de colocar mais nada. E tem a vantagem de ser tudo fechado, não é? Sendo uma top case, é tudo fechado, e não é da forma como eu ando com aquela mala agarrada aqui atrás, que um dia aquilo até pode cair, não é? Nunca se sabe. Até hoje nunca aconteceu nada, mas até me pode vir a cair algum dia. E ao menos ali cabia-me tudo, e não me preocupava com mais nada. Outra característica diferente, suspensão eletrónica. Portanto, o modelo Tour tem suspensão eletrónica, coisa que esta não tem, e um bocadinho a par do que falei da Africa Twin, é uma coisa que dá muito jeito, principalmente se a Africa Twin já tem boas suspensões e se calhar não fazia tanta falta uma suspensão eletrónica. Esta moto, não é? Com jante muito mais pequena e uma moto apta única e exclusivamente para a estrada, quando andamos em paralelo e tudo, logicamente com uma suspensão eletrónica faz aqui uma diferença significativa ao fazer aqui um ajuste automático de acordo com o piso onde estamos a andar. Outra diferença, descanso central. Eu na altura na Africa Twin Adventure Sports tive que comprar o descanso central à parte, que nem vinha no pacote, mas no modelo Tour vem o descanso central, que é algo muito útil por um motivo. Vocês recordam-se, eu estou sempre a falar mal daqui de ver a pressão do pneu de trás. Se eu tivesse um descanso central que posso colocar, só não coloquei, ainda porque ainda não houve a oportunidade. Em vez de andar com a moto para a frente e para trás à procura do sítio onde tenho que meter para encher o pneu, meto o descanso central, basta-me rodar a roda um bocadinho e procurar onde é que está o perno para poder encher o pneu. Acaba por ser bastante útil, assim como quando estamos a estacionar a moto. Estamos a falar de uma moto de 370 kg, quando estamos a estacionar a moto em declives, não é? Ela no descanso central acaba por ficar muito mais segura, principalmente se estiver numa subida, do que ficar com o descanso lateral, e portanto isso também acaba por ser um ponto bastante positivo. Outra coisa que o modelo da Tour também tem são os bancos aquecidos de condutor e passageiro, que esta moto não tem, e portanto maioritariamente de inverno ou para pessoas que sejam mais friorentas um bocado, admito que acaba por dar aqui um conforto muito grande quando se anda principalmente de inverno,
para poder-se andar, para nos podermos aquecer melhor um bocado, porque muitas vezes só os punhos aquecidos acaba por não ser suficiente, portanto, e ter bancos aquecidos também acrescenta bastante valor. E a última coisa, já vai em não sei quantas, também 8.700 euros, não é? Portanto, se vocês virem, já falei sobre muitas diferenças. E a última diferença, que também é extremamente importante, é a Tour colmata um problema do motivo porque é que a minha mulher, por exemplo, não anda tantas vezes comigo de moto. É que ao ter a top case tem um verdadeiro sofá ali atrás, até com pousa-braços, para o pendura poder ir de forma super confortável. A Goldwing Tour no banco do passageiro até tem uma inclinação, eles dizem que tem uma inclinação de 27 graus para poder oferecer ao passageiro o maior conforto possível. E portanto eu vou ver se encontrei alguma imagem só para vocês perceberem como é que é o banco, como é que fica atrás. Opa, é um autêntico sofá aquilo, não é? E portanto acaba por ser também uma vantagem muito grande quando se quer andar com passageiro a fazer viagens, porque opa, nesta moto era impossível, por exemplo, fazer uma viagem daqui para Portugal com um passageiro atrás, coitado, não é? Coitado ou coitada, não é? Ia ficar todo partido das costas. E portanto, ou seja, vamos recapitular onde é que estão 8.700 euros. São muitas coisas, vou ver se me lembro de tudo. O vidro frontal maior, a suspensão eletrónica, o airbag, que é uma coisa super importante, o conforto do passageiro atrás, a top case de 61 litros com possibilidade ainda de pôr uma mala por cima da top case, que tem um suporte para pôr lá em cima, para adicionar mais 50 litros, para ficar com um total de capacidade de carga na ordem dos 170 litros. O descanso central, que é muito útil para quando queremos parar a moto em determinados sítios. Bancos aquecidos, e é isso, isto está tudo. Portanto, se nós formos analisar bem, não é, em relação às diferenças, se calhar esta carrada de... e outra coisa, esta aqui não tem controle de tração, a nova Vegar já tem controle de tração, mas o modelo Tour traz controle de tração. Portanto, o modelo Tour de 2023 já tem controle de tração, mas a Vegar também já tem a nova agora, e portanto, pronto, acaba por não ser uma diferença. Mas em relação a esta, quando eu comprei esta moto, a Tour tinha controle de tração a mais de que esta não tem. E, portanto, se estivermos a olhar, se olharmos para isto realmente com olhos de ver, se calhar, comparando com a Africa Twin, se calhar, na minha opinião, se calhar vale mais os 8.000 e tal euros desta, de diferença, do que os 4.200 da Africa Twin. Portanto, é a capacidade do depósito, mas isso para-se mais, para-se menos, é mesmo só a suspensão eletrónica, não tem mais nada. Enquanto aqui, tem uma série de coisas que fazem uma diferença muito grande, como é o caso do airbag, da mala traseira, que já vem de origem, o descanso central também dá para pôr, mas é uma série de coisas que são caras para a Goldwing, e a pessoa trazer já tudo prontinho acaba por ser muito melhor. E pronto, basicamente era para fazer aqui um esclarecimento para quem tiver interesse em saber, porque indo ao site, aparentemente quem não pesquisar bem as informações, parece que estão a pedir 8.000 euros só por uma top case de 61 litros, não é? E pronto, pessoal, é mais um vídeo, espero que tenham gostado. É um tema relacionado com as Goldwing. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.